Vamos ao nosso quadro Troca de Ideias no programa Piracicaba Agora. E já estamos aqui com o nosso parceiro Eric Gomes conosco aqui, sempre contribuindo, né? Fazendo parte aqui das entrevistas. Eric, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Imagina, Neto, eu que agradeço pela presença, por estar aqui hoje com a nossa amiga Alessandra. E tinha uma pessoa aqui que geração Z, que na geração Z sumiu, né? Sabia que ele ia falar. Sumiu, né? Ó, uma polêmica. Ale, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos. Obrigado por você ter vindo aqui conosco. Eu que agradeço, um prazer estar sempre aqui. Me sinto em casa. É isso aí, a ideia é essa. Em casa. É em casa que a gente troca ideias, né? Exatamente. Ô, Lê, o Eric tá falando uma coisa aí, que ele foi enganado. Engambelado. Engambelado é a palavra correta, Eric. Por quem, hein? A moça que tá ali atrás, ó. Foca nela, Ale, lá. Conheço Foca bem ela. Viu? A Ana, não, 28 anos, geração Z, E o Eric geração Z. acreditou, Ale? O Eric acreditou. Viu? Ela já tá quase um Mustang 3.9, tá quase chegando no 4.0. Acabou. Me Só não sabe efeito como engambelou. Mustang, mas... Me engambelou. Que coisa. Com Tá ela. falando em verdade. Que Não é coisa. verdade. É fake news, fake news. Fake news, fake news. Ô, Lê, nós tava falando sobre geração Z. E ela, muito sapeca, né? Ela falou, eu sou da geração Z. E o Eric falou, quantos anos? 28. E o Eric foi lá, Procurar. Não, tá certo, ó, 28. Foi, Eric, ela tem 28. Tem 28 de TV. De TV ela tem 28 anos. Gente, não, parem. Eu tenho 28. Ana, que ano você nasceu? Fala rápido, sem pensar. Vai. 97. 87. 87 tava no... 97. 97 o quê? 97, tá 28. 80... Não, Falei 80... Que... É verdade. 81 ela nasceu, cara de pau, 81, Fusca Fafá. Você nasceu Gente, por mas inventar a Fusca Ana é Fafá. super conservada. Ela é, não é? Não, isso é Ai, verdade, né? gente. Quanto a isso, não há. Ela Enganou. conseguiu engambelar muito bem. Tanto Conseguiu engambelar que muito você bem. acreditou no primeiro Acreditei momento. mesmo. Tá vendo? Tá Não, vendo? se o Neto não fala, eu acreditava, é sério. É. Cara de pau, cara de pau. Eric. Mas, ó, vocês também, né? Lindona. Tanto Eric como vocês também, Lê. Super bem aí, né? Você vai perguntar quantos anos eu tenho? Não, não vou fazer. Isso é só pra Ana que eu faço isso. É. Olha, é mais fácil perguntar com quantos anos eu me sinto. Ótimo. Porque eu falo Boa, que Lê. eu trabalho Boa. tanto que eu falo que tem muita gente com 20 anos que não faz o que eu faço. É, isso aí. Com uma filha de 7 anos Aí. ainda, minha mãe que virou minha filha, e eu me sinto assim, eu sou em plena atividade 24 horas. Eu não durmo às vezes, eu varo o dia trabalhando com a quantidade de animais que eu tenho, e eu falo que é isso que é importante, Sim. é como você se sente. Isso é legal. Eu vou falar a minha idade, porque eu não me importo. Fique à eu tenho vontade. 51 anos. Eu não me Não sinto parece. com essa idade, mas eu não me Não sinto parece. assim. Eu acho que é porque também eu acho que toda essa atividade Sim. faz a gente Viver, né? rejuvenescer, É né? verdade. Olha, você está falando isso daí, porque a correria que você tem no dia a dia, né? Você ainda como vereadora, a gente sabe que o vereador não tem horário, né? Eu estava conversando aqui Não, esses sabe o que eu dias. falei ontem? É. Eu tenho dó de mim. Isso é melhor. Eu falei, tem dó de mim. É muito louco. Não tem horário. Não. Um político não tem horário, ele tem que estar à disposição. Uma coisa assim, eu sei que o jornalista também não foge disso, viu, gente? Eu recebo mensagens aqui. Hoje, 5 horas da manhã, estava tocando, era uma equipe indo consertar um vazamento e a equipe de comunicação escrevendo para mim, ó. A equipe tá lá, a equipe tá lá. Eu acordei por causa da chuva, que choveu bastante essa noite, né? Uma Muito. tempestade. Choveu. Aí eu Choveu. acordei, mas assim, o Eric acorda às 4 e vai pra academia, é isso? Exatamente. Hoje eu acordei um Isso que é pouquinho pique. mais cedo. Meu Deus do céu. Porque. Não, mas é fácil. Eu tava indo explicar. dormir às 3. E é Eu vou bom dormir às explicar, porque todo mundo sabe que há um tempo atrás, acho que uns 3 anos atrás, nós tivemos uma chuva de granizo muito Verdade, forte, muito forte. e estragou muitos veículos e tal. E a Hyundai colocou um sistema que ele dissipa Ah, a Ana vai pegar essa imagem. a chuva de granizo, né? Isso. E isso ele tem melhorado muito, o barulho diminuiu muito. Mas funciona mesmo isso? Funciona, é uma coisa que hoje todas as montadoras no Brasil têm. A Hyundai tem todas as licenças para fazer isso, só que num primeiro momento o pessoal assustava, né? O que é isso? O que é esse barulho? Que era o barulho de explosão. E é que nem um canhão que solta um Ah, produto químico sim. que Sei, dissipa, que dissipa. né? E a grande vantagem é que fazendo isso, ele
mantém o patrimônio de todo mundo, porque chuva de granizo Destrói, né? veículo que arrebenta, Telhado. é placa Você já viu esse- de aquecedor solar, é placa de fotovoltaica. Sim. Então, num primeiro momento, o pessoal se assustava. E hoje, graças à Hyundai, né, você mantém o seu patrimônio. Patrimônio, né? Entendeu? Então, quando Isso eles serve para Piracicaba. Agora, esse é o aparelho, olha lá. Vamos ouvir? Solta aí o som. É isso aí, barulho mesmo. Ele, o Eric, ele é um deslocamento de ar supersônico. Pode ver que dá para ver a parte de cima. Ele sai um vácuo. Agora, nós tivemos, e é bom que você falou isso, Eric, excelente, até aproveitando a Alessandra, nós tivemos muito tempo atrás, acho que uns 5 ou 6 anos atrás, a reclamação a respeito até dos animais, que assustavam com esse barulho. Mas hoje já Hoje não tem assusta mais, né? Não, eu tenho um cachorro Aham. na minha E casa. você mora ali perto da Hyundai, Eu né? moro, gente, em linha reta não dá 1 quilômetro, 1,5 km se você sair da minha casa. Eu tenho um cachorro e adoro cachorro. Já tive 2 cachorros, meus irmãos já criaram cachorro. Tive um problema muito sério com um dos cachorros que meu irmão deu para uma pessoa que teve aquelas dá umas verrugas na boca. Sim, Nossa, sim, eu tive que ir buscar o cachorro em Limeira, recuperar o cachorro, trouxemos de volta, enfim. Conheço bem, não como você, mas também amo animais pra caramba, adoro meu cachorro, Mike, é um vira-lata, a gente pegou, a gente não compra cachorro, a gente adota, porque Legal, eu acho que legal. esse é o caminho, Isso. tá? Mas enfim, mas que se ele acordou? Você escutava o barulho, normalmente ele acorda e late, né? É. Mas que? Tava dormindo e posso soltar. Então, A tecnologia aumentou, né? Então, eu acho que o ruído, ele não é tão ofensivo. Não é tão agudo. Para Ele não é a agudo. audição, É agudo, é. né? O problema é quando é muito agudo, né? E quando você tem fogos de artifício, sim. Aí dá problema, que ainda assim algumas vezes existem. Sim, Mas sim. isso daí hoje, olha, a Hyundai até aqui, em nome do vice-presidente Ricardo Martins, que a gente Legal. conhece, que é filiado, parabéns, porque com essa dissipação você consegue não tem o até prejuízo. ajudar o pessoal financeiro. Porque um carro picotado, meu amigo, é caro para você arrumar. Uma placa de Ô, Eric, solar sim. é caro. Não, eu tive que trocar o telhado. A minha lavanderia, eu cobri ela há pouco tempo e não fiz laje. Eu fiz aquela cobertura, como é que se fala? De uma maneira ecossustentável. Eu lembro do seu Né? vídeo. Você lembra do mostrando vídeo? O que aconteceu na sua casa. Acabou. Eu lembro com o telhado. disso. Acabou. Eu lembro. E aí vizinhos no carro também. Nós estamos falando dessa região, né? Aqui na Cidade Alta, Bairro Alto, dessa região. Agora, faz tempo que não cai. Isso talvez é um mérito aí da própria montadora Sim, que sim. dissipa. O sistema deles dissipa num raio ali de 2, 3 quilômetros. Então, se Tá. você pegar em linha reta, né, 2, 3 quilômetros, você vai dar quase no centro de Piracicaba. Correto. Então, assim, E depois tem deslocamento dessa tem nuvem todo que vai, deslocamento, tem tudo. dissipou ali, não vai para lugar então, nenhum. num primeiro momento é uma coisa muito nova, assustou todo mundo, porque, né? Tá? Mas depois, é que eu sou chato mesmo para dormir, eu tenho sono leve. E óbvio, né? Quando você tá com os problemas na cabeça, você tá maquinando o sono mais maquinando, leve né? ainda. E como acho que todo brasileiro hoje em dia, né, meu? Sim. Tá lutando para conseguir passar o mês, né? E indiferente, cada um tem o seu problema. Então dá aquele sono leve. Eu escutei hoje, mas graças a Deus tem que agradecer o pessoal da Hyundai de coração, porque Deu uma dissipada mesmo. tem economizado. E com muito raio e muito trovão, viu? Não, e Muito, tá muito louco, né? Essa Sim. mudança climática, a gente vai sofrer muita coisa aqui pra frente. Ou você evolui, se protege, né? Porque a gente tá vivendo essas catástrofes que antigamente não tinha, né? Tem que se proteger mesmo. Eu fico tão triste com essa mudança climática, porque acho que todos nós que somos um pouquinho mais avançados esperávamos a época da Festa das Nações para tirar as jaquetas do armário. frio, Meu não amigo, tem, hoje eu cara. levei, deixei no carro, falei para minha esposa, Bia, eu vou levar. Falei, largue no carro, porque você não vai vai usar. ter... Viu? Se tivesse ido de bermuda, tava bom. Mas ontem em São Paulo. Tava e frio em mais São Paulo? Não, Também não. não. Olha Levei isso, uma gente. jaqueta. Gente, nós Que eu estamos em nunca junho. usei. Que E nem lá eu coisa. usei. Não tava Junho. Que Entendeu? coisa. Então, assim, Tava. o rio tá baixo, o que pode, né? Eu sei que a prefeitura tem feito coisas para mitigar o problema da água, né? O Hélio estava até nos explicando ontem, Bom ele esteve no trabalho, semestre, empenho, né? trazendo uma nova adutora, capim fino, ou seja, para realmente mitigar. Sim. Coisa que não aparece, né? Porque é lá perto do capim, mas ele está trabalhando, né? Então temos que dar
Ô, Eric, não faltou mais água, né, Lê? Lembra quando faltava água nos bairros? A reclamação queria direto. Tá faltando muito pouco, mas tudo que a gente estava sofrendo tá melhorada. É uma melhorada muito grande. Óbvio, resolveu o problema? Não. Porque a longo prazo a resolução, prazo. né? 100% gente, que precisa acontecer. É muito caro para resolver. Tem adutora de 50, 60 anos na nossa cidade. Nossa. A perda de água tratada é de 53%. Exatamente. É muito, né? É um problema muito antigo que não foi solucionado e explodiu agora. Explodiu, né? E uma coisa que aqui a população, me desculpe, vocês precisam entender, que nada se faz em 5, 6 meses. Você tem que fazer um projeto, você tem que fazer a licitação desse projeto. Depois, isso demora de 5 a 6 meses, né? Exatamente. Só a licitação. Depois disso, você tem que fazer a cotação para executar o projeto. Ou seja, isso toma tempo. Sim, muito tempo. Isso toma tempo. Então, não achem que um prefeito assume e muda. Não estou defendendo. Todo mundo sabe que na eleição eu estava no outro lado. Mas, de novo, o prefeito atual tem buscado acertar. Ontem ele esteve com a gente, entendeu? E eu acredito que mais um ano e meio as coisas devem melhorar. Outros prefeitos também fizeram coisas boas. O Luciano teve coisas boas? Claro que teve. O Barjas teve? Claro que teve. A única coisa que eu peço é, vamos parar de olhar o lado ruim e vamos olhar um pouquinho o lado que vai dar certo. É isso aí. Vamos entender, vamos ser um pouco mais confiante. Hoje o que a gente vê, e até nas mídias sociais, tudo, é só gente dando pancada. Isso não é legal. Sabe qual é o problema? As pessoas confundem muito o sistema público com o privado. Porque o privado é muito fácil de resolver, né? É muito fácil de comprar, vou lá, muito fácil de substituir. Tenho dinheiro, vou lá e não compro. é assim o público. Então, as pessoas não conseguem entender isso. A licitação, como o Eric estava dizendo, é tudo demorado. Então, o prefeito não tem como ele falar assim, olha, eu vou pegar R$1.000, vou dar um exemplo idiota, e vou lá e vou comprar esse remédio que acabou agora. Não é assim. Ele tem que licitar, Não ele tem que ver. Aí tem sempre alguém que faz a impugnação da licitação porque perdeu, ficou bravo. E isso vai Não, e quando a empresa... eu já presenciei aqui, viu, Alessandro? Não sei se você vai lembrar disso. Nós tivemos uma máquina de raio-x que ela ficou... Eric, Sim, você lembra disso aí, né? Lembro que você contou. Ela ficou quase 2 anos parada. Por quê? Porque abriu uma licitação, quando a prefeitura comprou, quem ganhou a licitação foi uma licitação. Nós temos uma empresa em Americana que também trabalha com a venda de máquinas de raio-x. Mas a licitação que ganhou foi de Manaus. 4 meses depois, essa empresa do qual vendeu e ganhou a licitação, ela faliu. Onde você arrumava peça para trocar? Onde você arrumava peça para repor dessa máquina? Você não consegue. Não é? Isso é algo que tem que acabar, né? Tem que se repensar tudo isso, né? Exatamente. Mesmo eu acho porque, que mudar, você vai gerar um pensamento comum, né? Bem simples. Além de toda essa questão complexa que o Eric falou, que você sabe disso, Alessandro, enquanto vereadora, você sabe que isso é complicado, né? Não posso pegar R$1.000 e comprar remédio. Eu tenho R$1.000, mas não posso comprar remédio. Mas assim, e a localidade? Favorecer uma empresa que é daqui, de Americana, é favorecer a região metropolitana. Como é que trabalha com isso, né? Isso é uma lei que tem que ser revista, não acha? Exatamente. A gente... Eu vou contar o que acontece, né? As pessoas reclamam muito que não tem mais campanha de vacinação de raiva. As vacinas de raiva hoje, como a raiva foi erradicada, as vacinas de raiva, elas são gratuitas e elas são aplicadas no Centro de Controle de Zoonose. Então, se você tem um cachorro e você precisa da vacina, você vai lá e você vai poder vacinar o seu cão gratuitamente. Aquelas campanhas de bairro, que iam para o bairro, elas não têm mais. Não existe mais. Quem suspendeu isso foi o governo do estado. Uhum. A prefeitura recebe as vacinas de raiva do governo do estado. As pessoas querem campanhas de bairro. A gente teria que ter o quê? Um número maior de vacinas, certo? Sim. Disponibilizar. A prefeitura não pôde comprar. O Tribunal de Contas não deixa. Por que você vai comprar mais vacina de raiva se não tem raiva e a gente fornece para você? É uma situação... E como que você explica isso para a população? Você explica, mas ela é muito complicado entender. Muitas vezes, eu já tive conversando com vários prefeitos, tá? A gente ajuda na prefeitura, nunca tive cargo público, mas eu estava até conversando outro dia, gente, foi do último
daquele duplo do Barjas, no segundo já fazia parte do Comedic, Sim. depois Gabriel sei que Ferrato, tava ali envolvido. depois Barjas, Sim. e depois Luciano e agora com Hélio, né? O que a gente vê muito é que a comunicação da prefeitura, ela é muito deficitária, vamos assim dizer. É óbvio que se você tem uma contenção de despesa, né? Você não consegue colocar dinheiro na mídia, você tem que colocar em prioridades. Né? Mas nós temos mídias como você mesmo, Neto, que são efetivas e eficazes, ou seja, chega realmente na população. São informações que chegam. Eu acredito que a prefeitura teria que rever um pouco isso, porque tem como chegar. É uma questão que depois se apanha e não tem. Você quer a coisa que aqui agora eu vou apanhar, tá bom? Vou apanhar e muito, mas tudo bem. O pedágio. Piracicaba tem um trecho que ali quando você vai para Santinha, aquele lado, que ele não faz parte. Ninguém assume. Ninguém assume. No projeto novo, que seriam 800 quilômetros, eu não vou lembrar agora o nome do projeto, que teve audiência pública, aquele trecho ia entrar. Então você ia ter um pedágio na saída para Bandeirantes, tá? Só ali na saída para Bandeirantes você ia ter um pedágio, em lugar outro nenhum. Certo. Tá? E você ia ter todo um trabalho de revitalização. Muita gente não sabe, e eu sei isso porque, como eu trabalhei em Jundiaí e Limeira, eu pegava a estrada todo dia. E um dia indo para Jundiaí, estava tendo recap, uma pedra bateu no vidro do meu carro. Isso foi 2007. Tá? Eu encostei meu carro, veio aquela vanzinha da CCR, correto. Avisei eles me deram. Eu peguei 3 orçamentos, mandei para a CCR, eles pagaram meu vidro. Pagaram o vidro? Pagaram meu vidro. Olha porque só. quando você tem isso, você tem algumas benefícios que você usa. Sim. Quando você está no sistema. Faz parte de um seguro, talvez, isso. né, Eric? Eles são obrigados a te dar isso. Então, assim, hoje a gente pega essa SP-308 aqui, né? Que vai. Cara, o que tem de acidente. Então, assim, ela precisa ser revitalizada. E quem vai pagar isso? Quem realmente o usa. Exatamente. Entendeu? Hoje, se você tiver que revitalizar, somos todos nós que vamos pagar. O Estado não tem dinheiro para fazer isso. Então, quem usa vai pagar. Ah, ganha esse dinheiro, não ganha esse dinheiro. Gente, o setor privado, ele é feito para ganhar dinheiro. Infelizmente, vai lá e corre o risco. Sim. Muita gente vai me xingar. Pô, tá difícil, não sei o quê. Vamos parar com o lado político. Nós precisamos da política, mas é importante para a gente trazer benesses para a nossa cidade. E eu sei que eu vou apanhar por causa disso. Mas você tocou num assunto fundamental, é o lado político. Né? Você pode ver. Tudo, cara, a gente estava comentando isso, né, antes de começar o programa, né? Quantos ataques desnecessários por coisas importantes que deixam de acontecer por política e chega pura. Distorcido para a população. Eu vivo muito isso. Porque tem política envolvida, daí vem as pessoas que querem manipular para você entender errado, né? A população entender errado, para ela fazer política porque ela é oposição, do outro partido, por exemplo. oposição. Exatamente. Né? Daí você acaba instruindo a população errado. Por isso que é o que o Eric falou. A mídia, a comunicação da prefeitura, ela tinha que ser muito mais abrangente, porque é uma maneira dela educar a população em relação à política pública, em relação ao que acontece no sistema público. O que eu estou falando aqui para você da vacina de raiva, eu estou falando, eu divulgo nas minhas redes sociais, mas quem tinha que estar falando sobre isso para a população parar de bater, porque você pega uma matéria, tá falando da vacina, você pega uma matéria, tá falando da vacina. A gente viveu isso com a questão do hospital veterinário. Sim. Quantas vezes eu vim aqui explicar? A prefeitura tinha que fazer uma coletiva E explicar. e educar as pessoas para elas entenderem o porquê isso aconteceu, porquê não aconteceu. É lógico, tem gente que não vai concordar, não é todo mundo. Faz parte da democracia. Faz parte. Mas a partir do momento que você explica, que você mostra, que você consegue Sim. também fazer comparações numéricas, muitas vezes, como você está fazendo, Sim. questão financeira, a gente consegue educar a população. Olê, né? você está falando, é muito importante, porque assim, como é que funciona? Isso eu posso falar 15 anos aí nesse trabalho, né? Falando a própria marca, né? Porque, na verdade, se você pensar numa marca, num produto, e você pensar num programa de TV, por exemplo, ele tem um tempo para ele apurar.
no sentido de apurar assim, a população passar a confiar que algo está sendo apresentado, que é diferente da internet. A internet é aquilo que tudo vem e vem pronto para você. Então você pega aquilo que está na rede social, seja um influencer, uma página de um jornal, você escreve e você nunca mais vai rever. Aliás, você nem viu o que as outras pessoas escreveram. Você nem olhou a reportagem na íntegra, porque hoje é assim, é diferente da gente estar mostrando a imagem, conversando, nada escapa da gente, está aqui, ligadão nós três. Numa página, tá assim, tem uma chamada, essa chamada para atrair mais curtidas, ela é sempre polêmica, que você vai abrir, você vai, pô, a matéria não tem nada a ver com isso. E a pessoa, ela escreve na chamada. Ela vai reagir àquela chamada. Ela não tem o trabalho de clicar e ler a matéria, que é um conteúdo do jornalista. Muitas vezes é tendenciosa, né? Ela vai puxar o lado ali, porque a imparcialidade também, ela está bem distante hoje dos meios de comunicação. E sabe como é que combate isso? É batendo todos os dias. Você sabe que nós fizemos uma campanha na época do Gabriel Ferrato. O Gabriel Ferrato falou, estamos com um problema, né? Ele tinha uma empresa que é terceirizada, que tomava conta, não está sendo usado o ecoponto. A gente tem ecoponto pela cidade. Hoje, a gente está vivendo uma situação contrária que está sendo resolvida agora pela prefeitura, né? Sim. Que é demandar o que está no ecoponto. Mas quando era o Gabriel, ninguém usava, Eric. Sempre o ecoponto era mais limpo do que uma praça, onde as pessoas jogavam colchão velho na praça. Mas tudo é assim. A gente tem uma lei aprovada aqui na cidade em relação ao bem-estar animal, que aqui em Piracicaba é proibido acorrentar animais. As pessoas não sabem. Acho que é normal, uma prática normal, né? Exatamente. E passível de multa. Se a pessoa acorrenta o animal, ela vai lá, ela é advertida. Se ela continua com o protocolo de acorrentamento, ela vai ser multada. E essa multa ela pode dobrar e depois ela pode triplicar, ela pode ter a perda do animal e responder por crime de maus tratos e não poder ter animal por 4 anos. Ninguém sabe. A gente vai, às vezes, em residências, educar a população, eu faço muito isso, no porta a porta mesmo. E a pessoa fala, mas eu não sabia, a gente leva a lei. Então, assim, para você ver, tem gente que não sabe que existem vagas de castração sobrando gratuitas. Mas por que você está me entregando uma ninhada de cachorro? Seria muito mais fácil você pedir para a gente te auxiliar a fazer a marcação aí de castrar o seu cachorro. Mas eu não sabia. Então, você entende? Olha como essa comunicação está falha. Então, e sabe como é que resolveu, gente, a questão do ecoponto? A gente criou, acho que todas as mídias entraram. Mas com o Gabriel, eu sentei com ele, eu falei, Gabriel, a população funciona naquilo que tudo bate todo dia. Sim, não eu vou ler aquilo ali, beleza, vou fazer meia página, pronto. Não. Se você não bater todo dia na mesma coisa, e é o que eu faço até com os nossos apoiadores. Tem que ter participação, tem que ter entrevista, mas tem que ter aquela imagem que entra todo dia para a pessoa falar, fixa na cabeça. Exatamente. Em 2023, a gente teve tanto índice de maus tratos e abandono em 3 determinados bairros da cidade que eu consegui com a prefeitura que a gente soltou um carro de som. Olha que legal. Que passava nas ruas. É isso aí. Olha que loucura, porque realmente é deficiente, como você disse. E a comunicação, muita gente confunde muitas coisas. A comunicação ela não foi feita só para você poder atacar, para você ir lá falar. A comunicação, ela é educativa. Ela tem que educar a população. Não é todo mundo que tem acesso ao que a gente tem dentro da Câmara, dentro de uma prefeitura, dentro da sua empresa. Não, tem muita gente que tem uma vida totalmente diferente. Ela precisa ser educada. Eu falo que, inclusive, o vereador. Eu brinco isso na Câmara, eu falo, o vereador, ele tinha que fazer um curso para ser vereador. E a população que quer falar de política, ela tinha que fazer um curso de política pública. De política pública. Porque tem muita gente que fala muita besteira em rede social. Como já disseram, a rede social, ela deu voz aos medíocres. E não me levem a mal, tá? Não me levem a mal, mas tem muita coisa que é falada. O jornalismo, ele tem que te dar um ponto de vista e você, telespectador, fazer o seu raciocínio e ir para que lado. Todos nós sabemos aqui que hoje em dia sai fake news, aí o que você vai fazer? Você vai para a justiça, vai acionar a justiça para tudo, para todos. Você vai perder o tempo do coitado do policial que já está sobrecarregado, sim. Tá? Que nós estamos vivendo hoje em dia numa situação completa. Para isso, então tem hora que você tem que deixar falar,
deixa meter a bronca, desculpa, eu ia falar outra coisa, né? Mas assim, aí você chega e fala assim, cadê a prova do que você está falando? Mostra a prova. Isso até tô falando um pouco do meu caso, né? No meu caso, né, Neto? Sim. Então, assim, aí, né? mostra aí pra mim que tá falando. Eu tenho a prova do que eu não fiz. E não vim até agora falar nada, deixei quieto. Tá, só que antes de você chegar nesse ponto, essa notícia chegou para quantas pessoas? Todo mundo embarcou, né? Você entendeu? Sempre tem um lado que gosta, que não te conhece, que adora ofender. Ofender. Ofende certas coisas. Que óbvio, eu não ligo porque já tô tão acostumado, bicho. Então assim, e por quê? Porque um dia eu falei, se a cidade precisar de mim, eu tô aqui. Se precisar. Assim como o Alessandro um dia falou, vocês estão precisando de mim? Eu vou lá. Eu tô aqui, porque, desculpa, quem acorrenta um animal não gosta de cachorro, bicho. Porque um cachorro, um animal, um gato que seja, né? Qualquer animal, mas os que mais são pets... mais caseiros, mas você acredita que tem muita gente que isso é um costume cultural? Sim, cultural, né? Da antiguidade. É da parte da E aí, sítio, quando essas você coisas. coloca pra pessoa, se coloca no lugar do animal, tem empatia, imagine você sem poder brincar, se locomover, a pessoa, oi? Aí para pra pensar um ela, pouquinho, na né? verdade, ela aprendeu aquilo com a avó, com a mãe, é muito complicado isso. E não é só com animal. É com tudo. Tem muitas coisas que mãe faz com o filho, que aprendeu com a mãe, que é tão errado. Que é tão errado, né? É agressividade na hora de educar, Sim. né? Berros, gritos, palavrões. Sim. Então, essa pessoa, ela veio já de uma cultura errada. Isso é muito triste e os animais sofrem muito com isso, né? E a gente está aqui camelando, né? Aí para conseguir educar as pessoas. É uma e questão. não desistiremos. Não, isso não Né? pode jamais desistir jamais. É isso aí. Falando isso, aproveitando, vocês entraram num assunto muito pertinente, porque quando a gente pensa nessa questão da coisa rápida da internet, né? Tem coisa para ele aqui, Aninha? Quer aumentar, a gente já coloca no ar. Estando como vereadora, como deputado, como prefeito, parece que é um lugar para ser atacado e não ter esse entendimento, né? Você foi para São Paulo agora, né, Lê? Ontem, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, e é muito louco, assim, quer dizer, a Lê, ela está indo para São Paulo articular algo com o deputado, correto, né? Isso, deputado Bruno Lima, Com o deputado Bruno federal. Lima, já esteve isso. aqui, deputado federal, articulando algo para a cidade de Piracicaba. E a compreensão da população talvez foge a isso, né, Eric? Sim. A política, ela é articulação, e parece que a gente está no lugar da política do ataque. O cara político tem que receber bordoada. Então, o Bruno é um deputado federal e ele trabalha muito com a questão de resgates, né? Então, ele tem o lema, cadeia para maus tratos, mas as pessoas também não sabem disso, que um deputado ele pode auxiliar muito a população, uma cidade, né? Através das emendas. Sim. É essa importância que a gente tem, né? Da gente também ter um deputado federal aqui. Olha a importância de eu estar indo para São Paulo, trazer uma emenda para conseguir suprir o que a prefeitura não consegue. Porque não é barato o que eu quero fazer aqui. É caro. Eu quero fazer um projeto que ele está me dando apoio, que não é barato, né? Então, a importância da gente ter um deputado federal, eu estou falando da causa animal, mas quantas outras coisas a gente podia estar trazendo para fazer um apoio à prefeitura, que muitas vezes a gente não consegue fazer tudo. A cidade não tem recurso, Ele falou agora, o prefeito para a gente conseguir fazer o que manter, realmente a gente quer. Trocar o encanamento, por exemplo, Lê, trocar todo o encanamento da cidade. Ele já falou que o prefeito teve aqui, ele falou, vamos ter que trocar, Neto, senão vai faltar água. Ele tem que trocar, o SEMAI não tem esse recurso, né? A prefeitura tão pouco. Então ele tem que buscar subterfúgios fazer, articular. Hoje mesmo, se eu não me engano, você foi fazer para causa animal, que é a causa que você defende. Isso. Maravilhoso. Hoje, se eu não me engano, o Hélio teve que viajar, assim como o Luciano já teve também buscando dinheiro, o Barges já teve buscando, o Gabriel já teve, todos vão. Porque o orçamento nosso aqui não dá. Ele não consegue. Hoje nós temos quase 8.000 funcionários na prefeitura. Você tem que maior empresa da cidade. É a maior empresa da cidade. Entendeu? Você pega uma época de crise como essa, porque Piracicaba tem o IPTU e o ISS que é dela. Tá? Mas ela tem uma porcentagem do ICMS, ela tem um percentual do IPVA e de todos os impostos federais. Mas isso, você começou a economia cair, como está caindo, isso cai.
E aí, peraí, eu tenho um orçamento, acho que esse ano é de 3,2 bilhões, Sim, né? Era sim. 2 bilhões, 900 e alguma coisa, foi para 3,2 bilhões. Mas, meu amigo, se a economia fraquejar, porque a Selic cresceu, porque lá em Brasília o homem só pensa em gastar, e aí o que acontece? O custo é caro para gente, para nós empresários, investirmos. Então a gente tira o pé. Porque é difícil você pagar 15%, 16%, 17% de juros. É simples. Os colaboradores de empresas que pegam consignado. No primeiro momento parece fácil, mas depois você pagar aquilo é suado. É a mesma coisa, uma empresa é a mesma coisa. Então você tira o pé. E daí a cidade não arrecada. Aí vai. E aí fica sem dinheiro. E aí vai. E aí você tem que buscar no federal. Exatamente. Essa questão da causa animal é muito complicada, porque as pessoas falam, mas tem dinheiro. Tem, mas a gente tem uma educação que precisa, a gente tem uma saúde que precisa. Não estou falando que os animais não precisam, mas é complexo. Mas algumas rúbricas, como a gente chama, né? Educação e saúde, são você prioridade. Não mexe. Não, e você não mexe. Aquele valor você tem que gastar e não... E mesmo assim, tá? Nós não podemos dizer que a nossa saúde de Piracicaba é muito boa. O próprio nosso amigo, vice-prefeito e secretário, o doutor Serginho Pacheco, um abraço para ele, gente finíssima, gosto muito também, dele. Adoro ele. Entendeu? Tá batalhando, você vê lá que ele tá ralando. Médico, né? Ele conhece lugar, da área. Então, assim, ele tá buscando fazer o melhor, mas tem que ficar girando os 3, 4 pratos. É difícil, não é fácil, não. O Eric, quer ler para nós? Ó, pode abrir pro Eric ler aqui. Eric, veja só. Tá enxergando aí? Aqui nessa tela maior. Esse é o Leandro, que mandou uma imagem de Piracicaba mostrando a chuvinha, né? Como entender e explicar em Piracicaba? Pois não, Leandro, lê aí para nós. O Eric, lê para nós. Quase 500 mil habitantes. Hoje está sendo a apresentação do orçamento participativo. Quantos estão lá hoje? 1% da população. Nós, seres humanos, queremos tiro, porrada e bomba. E bomba, né? Ele está falando sobre a participação aí, né? Orçamento participativo, no orçamento né? Participativo. Isso também é muito importante, né? A Alessandra como vereadora, Eric como empresário, também presidente do sindicato patronal, a gente acabou de ver hoje, o Lula falou lá, né? Foi questionado pela imprensa, se vocês puderem acompanhar, sobre taxa, que vai aumentar as taxas, né? E isso acaba tendo o peso maior sobre as empresas e indústrias. Sim. Como é que a gente fecha essa matemática quando a gente pensa o local, por exemplo, Alessandra? Exatamente. Como é que fica o local? Ele, ao aumentar taxas, aumentar tudo isso, ele esquece que o Brasil hoje compete com o mundo inteiro. Hoje mesmo, agora que eu estava ali aguardando, eu vi 50% a mais de imposto dos Estados Unidos no alumínio e no aço. Vai afetar o Brasil. Vai pegar o Brasil. Então, o presidente atual, Luiz Inácio Lula, ele em vez de parar de gastar. Gente, por mais incrível que seja, o orçamento é igual na sua casa. Você começou a gastar demais, você começou a comprar aquele cachorro-quente, não fechou a conta, você tem 2 caminhos. Ou você vai pedir a conta, que é um monte de gente vai para conseguir a economia que ele tem, que é o fundo de garantia, os 40%, que isso vai fazer falta lá na frente, quando ele envelhecer, que é quando o custo dos remédios são mais caro, o plano de saúde é mais caro e eles não conseguem fazer essa conta, ou você vai entrar num empréstimo bancário, consignado, aí que seja. Isso no mês seguinte é uma continha a mais na sua conta. Então, você não está solucionando. Desafoga, mas afoga de novo. Entendeu? Então, assim, você tem que cortar despesas. É igual em qualquer lugar. É na sua casa, é no poder público, é no poder privado, é nas empresas. A gente baixou, corta. É por isso que, de vez em quando, infelizmente, as empresas precisam... Olha, eu estou sem serviço, eu preciso cortar cargos, funcionários. Dói. Para todo gestor, eu posso dizer para vocês... Sem sombra de dúvidas, a pior momento é de você cortar pessoas, porque são pais de famílias, mães de famílias, entendeu? Que fazem parte da sua empresa, da cultura da sua empresa, entendeu? Já entendem como funciona, mas dói. Ou você faz isso, ou é passível de quebrar. Aí todo mundo perde. É difícil? É muito difícil. E você pode ter certeza. Quem faz isso, olhando para um pai de família, a primeira dispensa que eu fui obrigado a fazer, eu trabalhava numa empresa aqui em Limeira, eu tinha 28 anos, eu tive que dispensar um senhor de 52 anos na época. Puxa, difícil, hein? Aquela noite eu não dormi,
Foi uma ordem, não fui eu, foi uma ordem que veio, ó, você precisa... Eu não dormi, eu fiz, eu sinceramente, você não sabe o que falar na hora, você dá aquele branco, porque você fica com dó, é um ser humano do outro lado, entendeu? Mas graças a Deus, em um mês eu consegui arrumar um emprego para ele, depois ele ficou melhor ainda, entendeu? Mas na hora de fazer, te machuca demais. Mas o que é? É cor despesa. Acontece na prefeitura, acontece no estado e acontece em Brasília. Em Brasília também. Só que o homem já falou que 27 não fecha orçamento Então, e continua gastando. Mas ele está falando do Banco Central, que precisa baixar as taxas também. Mas o Banco Central só pode baixar a taxa Se ele parar de entrar a gastar. moeda, né? Se ele parar de gastar. Olê, nós E temos... a gente viveu isso na prefeitura, a gente está vivendo isso na prefeitura. Também, Quantas né? modificações o Hélio teve que fazer? Quantas sim. coisas ele teve que cortar? Porque ele percebeu, ele contabilizou que ele não ia aguentar. Então, a gente falou aí de vários cortes que a gente teve na prefeitura e a população ficou muito insatisfeita sem entender absolutamente nada dessa questão que se você não corta, vira uma bola de neve perde. e amanhã Não fecha as contas, Lê. quebra. Que prefeito, que governador gosta de apanhar? O cara, para fazer isso, ele tem que ter coragem. Porque é o seguinte, tá apanhando. Tá apanhando, ele sabe que ele vai apanhar. Eu entrei no partido dele e tô apanhando. E não tenho nada a ver com... Não tenho nenhum cargo na prefeitura. Converso com ele, eu acho que ele tá no caminho certo. Assim como outros prefeitos, como eu já disse aqui, já conversava. Não é tá em cima do muro, não é isso. Eu prefiro ver o lado bom, cara. Porque lá na frente vai dar certo. Sim. Eu prefiro ver o lado bom. A gente sofre um pouquinho agora, mas lá na frente. Eu não nasci administrador de empresa, empresário. Não, eu já fui. Isso é o mais importante. Muitos não sabem, mas gostam de bater, né? Eu já fui chão de fábrica da Delphi. Teve gente que trabalhou comigo, lembra? 98 eu trabalhava no chão de fábrica da Delphi. Eu já fui entregador de carne em São Paulo, Vila das Merces, para quem conhece. Então, assim, chegou um pouco de sorte, um pouco de estudo, um pouco de suor, né? Bastante suor. E chegamos lá. Temos hoje uma vida boa, entendeu? Mas Isso por quê? muito Tem bom. hora que você tem que cortar, você segura, bicho. Fala assim, ó, não dá pra sair e jantar. Não dá pra E sair... janta em casa, e Faz- muda. A gente tem que vive. mudar, vive A gente assim. vive. Eu tô vivendo isso na causa animal, apanhando também, tá? Também tô apanhando muito. Sim. Porque a gente teve aí no final do governo do Luciano, quero até tocar nesse assunto, aproveitar. A gente teve o credenciamento de clínica, que ela veio para atender a população carente que tem animal e não consegue pagar veterinário. Sim. Como não tinha o hospital público, que o Veterinário, Luciano também achou inviável ter aqui, visitou vários, eu também visitei, eu não vou entrar nessa questão agora, mas o Luciano achou melhor não ter o hospital, a gente conseguiu fazer aí um desenho onde a pessoa passava por uma consulta dentro do Hospital Veterinário da Unimep, atendidas por os animais atendidos por veterinários do Veterinários, sistema professores público. ali, Ali era feita uma triagem, se resolvesse na consulta, ok, precisa de uma cirurgia, o veterinário do sistema público encaminhava para essas clínicas credenciadas. É barato? Não, é caro. Tá, é caro. Por mais que você fale que era um credenciamento, era caro porque o veterinário ele vai cobrar como se fosse particular, não era mais Sim. barato não. Sim, não, é tá? profissional o ali, Luciano né? pagou o preço que O tinha preço que pagar. justo. O Elinho veio e cortou. O Elinho falou, não vamos credenciar, não tem dinheiro. Eu preciso investir esse Que é dinheiro. uma situação real. Exatamente. Aí o que a gente faz? A gente entra em desespero. Vamos desenhar um novo modelo que a gente consiga utilizar o hospital da universidade, que está lá. Tá à disposição? Está à disposição. Nós temos aí no sistema muitos veterinários. Vamos fazer um remanejamento, vamos fazer uma nova mudança. Tem veterinário que pode, de repente, trabalhar mais para a população, estar lá atendendo. E a gente conseguiu aí fazer um projeto onde as pessoas vão ser atendidas do mesmo jeito dentro desse hospital, com os veterinários do sistema, sem fazer o credenciamento. Isso vai acontecer. Ó, a gente novo, tá chegando. mas vai acontecer. Tá vendo? O assunto pega, a Ana já tá ali. A Ana tá querendo tá manobrando avião ali, ó. Porque acabou 28 o anos. tempo. Ô, geração Z. 28 geração Z. anos manobrando avião. Já Acabou dá. nosso tempo. Tá, mas eu só queria deixar esse recado para a Por favor. população, para a população entender que mais um pouquinho isso vai acontecer dentro do Ótimo. Hospital Veterinário da Unimep. Os animais não vão ficar sem esse tipo de assistência que a gente tinha. Isso tudo vai voltar num formato diferente, mas vai voltar. Que Olê, bom poder estar falando você isso. vai vir mais vezes aqui com o Eric também, porque esse tipo de papo é muito importante para Tem quem tá em muita casa. coisa Isso é trocar pra ideias. falar, né, Eric? Tem E você sim. também fala muito, viu? Olha lá, botou comigo você. Olha,
Exatamente. Sim, senhora. Ó, Nós chegamos ao final do programa, eu Ale. vou Tem que trazer, encerrar. eu vou trazer o cronômetro da Isso, daí a gente bate o reloginho. Deixa eu falar. Ô, Lê, obrigado Me pela desculpe. sua presença. Não, tá tudo bem. Vamos continuar conversando aí. Vamos acabar o programa? Ai, Eric, gente. obrigado. Valeu, Neto. Até Obrigado. terça-feira que vem. Lê, eu já vou conversar com você pra gente ver uma nova data pra você vir aqui, tá bom? Fechou, Fechou? fechou. Eric, obrigado. Valeu. Valeu, Neto. Valeu, Lê. Obrigado.